Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a solenidade que celebramos, a Assunção de Nossa Senhora, guarda algumas imagens muito fortes e que convém recordar. Na leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo nos ensina que Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Primícias não só significam os primeiros frutos da terra, mas também os primeiros frutos e os modelos e exemplos dos demais frutos. Cristo ressuscitando, sendo o primeiro a ressuscitar, quer ser, acima de tudo, o modelo para cada um de nós que o busca seguir. E também como por um homem, Adão, veio a morte ao mundo pela desobediência do pecado, por Cristo, obediente ao Pai, como primeiro entre todos os homens, é aquele a ressuscitar. E não só Jesus é o primeiro a ressuscitar, mas como nos traz a vida e a ressurreição após a morte. Nós poderíamos nos perguntar, mas por que na liturgia de hoje, que é a Assunção de Nossa Senhora, se lê esta leitura de São Paulo aos Coríntios? Porque justamente a leitura fala sobre isso. Como Cristo é obediente ao Pai, modelo de obediência, e por isso foi ressuscitado pelo Pai. Seu corpo não sofreu a corrupção. Também aqueles que se assemelham a Ele, ou seja, cada um de nós deve se assemelhar ao Cristo, também aqueles que buscam segui-lo fielmente, estes também ressuscitarão. Quem foi a primeira pessoa da humanidade após Nosso Senhor a ressuscitar e ser levada em corpo e alma para o céu? A Virgem Mãe Santíssima. Os pais da Igreja, bem no início da Igreja, até o século III e até o século IV, muito escreveram sobre esta Assunção da Virgem Maria, de como a Virgem Maria teve que passar pelo sono da morte e como todos os apóstolos que estavam já dispersos pelo mundo foram reunidos pelo Espírito Santo no dia da Assunção da Virgem e tiveram que ver esta maravilha da mãe ser levada em corpo e alma. Por quê? Porque ela foi a mais obediente e humilde servidora de Deus. São João Damasceno vai dizer que, entre tantas as prerrogativas da Virgem Maria, por causa de todo o sim que ela deu a Deus em sua vida, em todos os momentos, e aqui nós devemos nos recordar, o sim de Maria não é apenas no momento do anúncio da concepção, quando ela diz sim a Deus por meio do arcanjo Gabriel, mas a mãe que diz sim ao ver o filho ser entregue à morte, a mãe que diz sim ao educar este filho, a mãe que diz sim ao Pai, ao plano do Pai, ao ver o filho injustamente crucificado. Esta mulher que foi sim a Deus em toda a sua vida, é-nos exemplo e modelo. Nós já não podemos dizer, como muitas pessoas dizem, bom, Jesus é o modelo perfeito e acabado, mas ele era homem e Deus. A Virgem Maria era apenas uma humana. Não é Deus, nem deusa. Portanto, se ela foi capaz de dizer seu sim em todos os momentos a Deus, é para que nós, seus filhos, que fomos dados a ela como filhos na cruz, também aprendamos dela a dizer sim em todos os momentos. É muito fácil para nós dizer sim a Deus na alegria e na prosperidade, mas nos vem a doença, a velhice, a pobreza, e nós já esquecemos de dar o nosso sim a Deus. A Virgem Maria
por sua ligação estreita com o Filho de Deus, entendeu desde cedo que o sim é dado em todos os momentos. Dar seu sim a Deus significa dizer: eu não entendo, mas confio no Pai. Confio que o Pai não há de permitir nada que me faça mal, que me faça perder, mas que o Pai me dá a vida e que o Pai me sustenta. Este é o sinal do sim da Virgem Maria. O Evangelho, o Santo Evangelho de hoje, nos recorda deste momento imediato após a Virgem dar seu primeiro sim. Sim à concepção do Filho de Deus. Ela, ao saber que Isabel, idosa, já não mais em idade de ter filhos, está já grávida, esperando João Batista, ela parte para aquela região montanhosa onde vive Isabel e Zacarias. Para quê? Para servi-la, para servir aquela família de idosos que recebeu no ventre de Isabel o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele homem que foi santificado também no ventre. É assim que nós ouvimos e é assim que nós entendemos. Quando Isabel ouve a saudação da Virgem Maria chegando em sua casa, ela diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Não nos recorda algo? É parte da oração que rezamos na Ave Maria. E então Isabel proclama a fé na divindade de Jesus Cristo. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Aqui nunca é demais recordar que entre os hebreus, os judeus, a palavra Senhor era reservada exclusivamente a Deus. Isabel, movida pelo Espírito Santo, está dizendo: como posso merecer que a mãe do meu Deus me venha visitar? E há tantos cristãos nos dias de hoje que dizem: Nossa Senhora é mãe de Jesus, mas não é mãe de Deus. Sagrada Escritura nos diz claramente: Isabel, movida pelo Espírito Santo, aquele mesmo que fecundou a Virgem Maria, fala agora pela boca de Isabel e diz: esta mulher que aqui está traz em seu ventre o Filho de Deus. Ela é mãe de Deus. E então a Virgem Maria proclama este canto, o Magnificat: a minha alma engrandece o Senhor. Vejamos como é a vida de uma pessoa humilde e modelo de humildade para nós como a Virgem Maria. Ela não se levanta e diz: sim, eu sou muito importante, eu sou a mãe de Deus, vocês me devem algo. Não, ela diz: eu engrandeço a Deus. O que significa isso? Eu não engrandeço as minhas forças, eu engrandeço a Deus. Meu espírito se alegra em Deus, porque Ele olhou para o meu nada, olhou para a humildade de sua serva. E então a Virgem proclama, movida pelo Espírito Santo: a partir de agora todas as gerações me chamarão de bendita, bem-aventurada, santa. É isso que significa bendito, bem-aventurado, porque o Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, não por causa de mim. Não me chamarão de santa, de bem-aventurada, de bendita por causa de mim, mas porque Deus fez grandes coisas em mim, apesar do meu nada. Então a Virgem proclama novamente que o nome de Deus é santo e a sua misericórdia permanece e se estende de geração em geração em todos os que respeitam a Deus, ou seja, todos que aceitam os decretos de Deus. Podemos nos perguntar: não foi decreto de Deus que ela fosse escolhida para ser a mãe de Deus? Foi. Não foi decreto de Deus que ela fosse concebida imaculada? Foi. Não foi decreto de Deus que ela concebesse do Espírito Santo o Filho de Deus? Sim, foi.
Portanto, se nós respeitamos os decretos de Deus, nós podemos ter certeza que honrar a Virgem Maria é honrar a obra humana mais perfeita de Deus, aquela criatura que melhor correspondeu à vontade de Deus, que se colocou totalmente pelo inúmeros sim que deu a Deus a serviço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós devemos também, como Santa Isabel, recordar a cada dia, quando rezamos, saudamos a Virgem com o Ave Maria, dizer lá no nosso íntimo do nosso coração: como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor, que passou a sua vida toda em serviço aqui na terra, lá no céu continua servindo a Deus, servindo, nos protegendo, nos cuidando e nos preservando de todo mal. É ela a mediadora de todas as graças. É por suas mãos, nos ensinam os santos e santas da igreja, e nos ensina a igreja, é por meio das mãos da Virgem Santíssima, essas mãos puríssimas, que passam todas as graças que nós necessitamos. Podemos nos perguntar: por que agradou tanto a Deus a Virgem Santíssima, e por que Ele faz, por meio de seu Filho, nosso único intercessor, passar as graças pelas mãos da Virgem Mãe Santíssima? Porque são mãos puríssimas, e quando dizemos mãos, dizemos corpo inteiro, corpo virginal e santo, que Deus não deixou a corrupção da morte consumir, mas quis levar e levou em corpo e alma para o céu. Nós devemos nos recordar também que a Virgem Mãe Santíssima, ela é esta arca da nova aliança que o apóstolo João vê no Apocalipse. O templo de Deus se abre e aparece a arca da aliança. Não mais aquela arca da aliança onde havia um pouco de maná e da lei de Deus, mas a verdadeira e definitiva arca da aliança, a Virgem Mãe Santíssima, que nos trouxe ao mundo o corpo santíssimo do Senhor, o nosso maná, e trouxe também não a lei de Deus, mas o autor da lei, nosso Senhor Jesus Cristo. É ela que São João vê quando o céu se abre, a arca da nova aliança, essa mulher vestida de sol. O que significa isso, estar vestida de sol? Significa que tem um brilho que não definha, e tem a lua debaixo dos pés. O que significa esta lua? A lua sempre é sinal e símbolo de inconstância, de coisas que mudam. A Virgem pisa sobre as coisas que mudam, ou seja, as coisas deste mundo, as coisas instáveis. Foi porque ela pisou nas coisas instáveis, não se apegou às coisas deste mundo, simbolizados na lua, que ela foi revestida com o sol, com o brilho que não se apaga. Por isso nós dizemos: a Virgem é a aurora, enquanto Cristo é o sol que não se apaga. Ela aparece também com uma coroa de 12 estrelas. Recordemos do 12, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, para guiar toda a humanidade. Significa que ela é coroada, ela é rainha de todos os povos, também do povo hebreu, também de suas tribos. E aparece de São João outro sinal do céu. Recordemos sempre que o Apocalipse, essas visões de São João, mesclam coisas atuais, presentes e passadas, e ele vê como foi a vitória de Deus por meio da Virgem Maria. Ele começa narrando que aparece este grande dragão cor de fogo, 7 cabeças e 10 chifres, demônio, Satanás, que no princípio era o arcanjo Lúcifer, e que ele, por sua desobediência, ao saber que o Filho de Deus se encarnaria de uma mulher, ele decide: não servirei. O desobediente é o demônio.
e é o pai de toda desobediência. E este anjo, o mais formoso e o mais belo de todos, torna-se um demônio, um dragão, cor de fogo, e arrasta consigo 1/3 dos anjos em sua rebelião. É por isso que São João diz: com a cauda ele varria a 1/3 parte das estrelas do céu. Os anjos são simbolizados pelas estrelas do céu, atirando sobre a terra. E este dragão, ao saber que a Virgem conceberia e que o Filho de Deus se encarnaria, e o demônio não quis servir a Deus em figura e pessoa humana, este dragão tenta devorar o filho da Virgem. Foi assim que foi toda a perseguição ao menino Jesus, que foi toda a perseguição à Virgem Maria. No entanto, a Virgem deu à luz a seu filho, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro, ou seja, com um poder absoluto. Ao final desta visão de São João, nós ouvimos o que ele nos diz. Há uma voz forte no céu, dizendo: agora realizou-se a salvação, a força e a grandeza, a realeza de nosso Deus e o poder de seu Cristo. O que significa isso? Que com o sim da Virgem Maria, mesmo em meio a toda a perseguição que ela teve, mesmo em meio a toda a perseguição para matar o Filho de Deus, é ali que se realiza toda a salvação. É ali que Deus demonstra a sua força e a sua realeza. Quer dizer que durante aqueles milênios todos, desde a criação do mundo, a humanidade esteve entregue a si mesma, porque o velho Adão preferiu desobedecer a Deus e servir ao demônio na desobediência. E então a humanidade esteve entregue. O Filho de Deus ainda não havia sido posto no ventre da Virgem Maria. E quando a Virgem Maria disse o sim a Deus, é aí que realiza-se a salvação. A partir deste momento e deste sim, nós podemos ver o quanto nós, indignos, recebemos por meio da Virgem Maria. E repito, é pela sua obediência, é pela sua humildade que ela foi considerada digna de ser a mãe do Filho de Deus. Mas mais ainda, a festa que hoje celebramos, porque nem em seu corpo se encontrou pecado, ela foi considerada digna de ser levada em corpo e alma. Assim como o Senhor ressuscitado leva em sua carne o símbolo de toda a humanidade, a Virgem Mãe Santíssima, como também primícia da Igreja e Mãe da Igreja, como primeira, aquela que ensinava os apóstolos, ela leva em sua carne, em sua alma, a nossa humanidade ao céu. É por isso que tantas vezes se retrata a Virgem como intercessora na hora da nossa morte. Ela vai nos apresentar a seu filho no momento do julgamento e muitas vezes como mãe vai dizer: perdoa, este meu filho, esta minha filha tentou, mas não conseguiu. Ou alegra-te comigo, meu filho, porque este filho, esta filha já chegou aqui ao céu santificado. Por isso nós dizemos que ela roga por nós agora. Agora significa um tempo indefinido. Agora. E na hora de nossa morte, um tempo definido. E é por isso que não devemos deixar de ter não só essa devoção, mas este amor à Virgem Maria. Ela pode nos ensinar como mãe? Pode nos ensinar como mãe a sermos filhos mais obedientes, a darmos o nosso sim, quando nos é difícil dar sim a Deus. Ela pode nos ensinar tantas coisas. Ela foi a escolhida
para ensinar o Filho de Deus a se tornar homem. Ela foi escolhida também para ensinar os apóstolos a viver na igreja. Ela pode nos ensinar a sermos melhores filhos e a vivermos na igreja como filhos e filhas de Deus. Recordemos sempre da Virgem Mãe Santíssima. Louvemos a Deus porque a elevou de corpo e alma. Assumida no seu corpo e na sua alma no céu, a Virgem olha, roga, intercede, intermedia as nossas graças e bênçãos junto a Deus. E também apresenta a seu Filho as nossas preces, súplicas e necessidades. Quantas vezes nós queremos rezar, queremos pedir, queremos agradecer e nos julgamos indignos. E nós o somos indignos. Mas podemos pedir à Virgem Mãe Santíssima, ao final das nossas orações, que embale com suas mãos, que apresente com suas mãos puríssimas as nossas preces, intenções, ações de graças a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Que a Virgem Mãe Santíssima, assunta ao céu, nos ensine como mãe a buscar as coisas do alto, a pisar sobre as coisas deste mundo que não tem nenhum valor para Deus. Que assim, pela intercessão da Virgem Mãe Santíssima, possamos ser cada dia mais filhos e filhos bem-amados do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.